Jesus afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diante de uma declaração tão forte de Pedro, Jesus diz: olha, não foi carne nem sangue quem tu revelou. Essa é uma revelação que não é humana, é divina. E ele continua dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O jogo de palavras aqui de Jesus, Petros e Petra, tem sido interpretado de diversas maneiras. Mas a melhor maneira de entender esse texto aqui é que Jesus está se referindo à firmeza da fé expressada por Pedro. Ele afirma que é com base nessa afirmação de fé cristocêntrica é que a igreja seria edificada. Não é em Pedro, mas na afirmação de Pedro de que ele era o Cristo, é que a igreja seria edificada. Não é em Pedro, mas em Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro reconhece isso. Mais tarde, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, os versos 4 em diante, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra. Me preocupa, queridos, muitas vezes quando eu vejo as pessoas ligando a igreja local a pessoas. Eu lembro de que quando fui pastor lá em Surubim, interior aqui do estado, e as pessoas lá, por não conhecerem muito o presbiterianismo, eu era pastor presbiteriano, e por não conhecerem muito, eu cheguei lá, usava cavanhaque, e eu cheguei lá e disseram: olha, essa não é a igreja dos calvinistas? Lá ninguém conhecia a igreja presbiteriana, eu estava lá plantando uma igreja. Essa não é a igreja dos calvinistas? Não é a igreja do cavanhaque, porque estavam lembrando do Caio Fábio, que na época era presbiteriano e também usava cavanhaque. Essa não é a igreja do cavanhaque? Meus queridos, comunidade cristã, essa não é a igreja do reverendo Martorelli, do pastor Daniel? Eu queria dizer, meus queridos, que a igreja não é de Calvino, não é do Caio, não é do pastor Martorelli, não é do pastor Daniel, a igreja não é de João, mas a igreja é de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa afirmação de fé, de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é que ele disse: edificarei a minha igreja.